Dia 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com o João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, seja você muito bem-vindo a mais um dia de estudo da língua inglesa. Vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos aqui identificar este nosso estudo de hoje. Esse que é o nosso estudo de número 14. Vamos observar como que a gente escreve 14 em inglês. Deixa eu conferir aqui se é o 14 mesmo. Me dá uma dúvida agora. Ontem foi o 13 ou não? Sim. Hoje é o 14 mesmo. Vamos observar como que a gente escreve 14 em inglês. Primeiro você escreve o número 4, que em inglês é four, e depois você vai juntar a palavra teen. E aí fala tudo junto. 14, 14, 14. Depois disso, vamos colocar aqui o mês que nós estamos, que é o mês de February. A data de hoje, que é o 21º dia do ano de 2024. Como que a gente fala 2024? Repete comigo. 2024. 2024. 2000, 2000. 24, 24. Hoje, quarta-feira, Wednesday. Vamos observar como é o número 21 e como é o número 21º. Lembrando, quando a gente fala de data, vamos expressar a data através de número ordinal. O número 21, primeiro a gente escreve 20, TW, 20, 21. E o 21º você vai manter a palavra 20, que é o 20, mas depois o 1 você vai trocar pela palavra primeiro, que é first. Escreve com I, mas você não vai falar first, ok? A pronúncia correta é first, first, 21st, 21st. Como eu já comentei, você pode ouvir de uma forma mais britânica, 20, first, 20, 20. Ok, além disso, vamos colocar aqui como está o clima no dia de hoje. The weather is rainy. Onde eu estou está chuvoso, rain, está chovendo nesse momento. E the season is summer. The season is summer. Very nice. Vamos continuar aqui com as nossas aulas explicativas para você desenvolver ainda mais a sua habilidade de se comunicar muito bem na língua inglesa. Vamos voltar aqui ao nosso quadro geral. Vamos colocar aqui os verbos e os pronomes. Pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são nossos pronomes. E agora a gente vai entrar com os últimos verbos daquela sequência que a gente está treinando. A gente vai colocar aqui o verbo comprar, que é o verbo buy, e aí você coloca buy para todos os pronomes, né? Vamos fazer uma frase com o verbo comprar, você vai falar eu compro, você compra, ele compra, ela compra, nós compramos. Depois a gente vai fazer uma frase com o verbo fly, que é o verbo voar. Voar. E vamos colocar aqui o fly para cada um dos pronomes. Se a gente vai fazer uma frase e nessa frase a gente vai falar assim, eu vou, você voa, ele voa, nós voamos, vocês voam, vai ser com o verbo fly. E aí depois vamos colocar uma frase aqui com o verbo pagar, que é o verbo pay. E aí esse verbo pay a gente vai vir aqui e vai colocar para cada um dos pronomes o verbo pay. Então, você vai fazer uma frase e você vai falar eu pago, você paga, ele paga, ela paga, nós pagamos, você paga, vocês pagam, eles ou elas pagam, vai ser o verbo pay. E aí, na última parte aqui dessa elaboração, o verbo fritar, que é o verbo fry. E vamos repetir aqui para cada um dos pronomes.
Porque nós, lindas e lindos, estamos construindo esse tipo de quadro, onde todos os verbos que estão aqui terminam com a letra Y. Porque a gente está aprendendo a fazer frases dentro de um tempo chamado presente simples. Present simple. E quando você está fazendo uma frase nesse tempo, no presente, não é passado, não é futuro, o verbo em inglês ele muda. Ele vai mudar nos pronomes he, ele vai mudar nos pronomes she e ele vai mudar nos pronomes it. Se isso que eu estou explicando agora para você, você não está entendendo muito bem nessa velocidade essa explicação, é porque talvez você esteja chegando agora na aula número 14. Não deixe de assistir as outras 13 aulas, os outros 13 estudos que já passaram por aqui. E a gente foi construindo passo a passo a nossa linha de raciocínio para poder compreender essa informação de hoje numa velocidade um pouco mais rápida, ok? Então, isso que a gente vai fazer aqui agora vai servir para qualquer verbo que você vai criar uma frase. E esse verbo termina lá com a letra Y. Se ele terminou com a letra Y e você vai falar aqui, ó, eu compro, I buy. Você compra, you buy. Mas se é ele compra, aqui no buy, o buy vai sofrer uma alteração. Ou ele vai ganhar só uma letra S, ou ele vai perder a letra Y e vai ganhar uma IES. Uma dessas duas vai acontecer aqui. Aí a dúvida é, qual das duas? Qual das duas mudanças vai acontecer? A regra que você vai utilizar aqui é a mesma que você vai utilizar para todos os outros verbos. Uma vez que você repetir bastante essa informação, que você treinar bastante ela, ela vai começar a ficar no seu consciente. E aí, fica muito mais fácil a comunicação. Quando você está fazendo ela através da escrita, você está lendo, você vai entender bem o porquê isso está dessa forma. Então, aqui, a gente vai colocar a letra S ou a gente vai tirar a Y que está aqui e vai colocar uma IES. Como que a gente determina isso? Aí você vai ter que lembrar da regra, né? Essa regra aqui, ó, essa de tirar o Y, ela se aplica quando antes da Y tem uma consoante. Então, você olha o verbo buy. Tem uma consoante antes da Y? Não. É a letra U. Letra U é uma vogal. Então, você vai vir aqui e vai só colocar a letra S. Para os três pronomes, né? Você vai falar, ele compra, é o he buys. Você vai falar que ela compra. Ela compra vai ser o she buys. E você vai falar que ela ou ele compra quando não é um ser humano, vai ser o it buys. Observe agora o verbo fly. Qual alteração vai acontecer aqui no verbo fly? Você vai colocar a letra S ou o verbo fly vai perder a letra Y e vai ganhar uma IES? Qual seria aqui a função? A gente está trocando a Y por uma IE. Fato, né? Mudança que também vai acontecer para outras transformações de palavras em inglês. Você vai observar isso no decorrer dos nossos estudos. O fato da Y se transformar em IE, ou o fato da IE se transformar em Y. Beleza, qual que é a regra mesmo? Se o verbo termina em Y e antes da Y tem uma consoante, no caso aqui é a letra L, aí sim, esse verbo aqui, ó, ele vai perder a Y. E a gente vai colocar yes. Então, se você vai falar que ele voa, vai falar he flies. Você vai falar que ela voa, vai ser o she flies. E você vai falar que ele ou ela voa quando não é um ser humano,
vai ser o it flies. Teacher, como assim it flies? Quando que eu vou falar que ela voa ou ele voa e que não é um ser humano? Quando você estiver falando de um avião, por exemplo, você vai falar, nossa, aquele avião ali, ele voa muito rápido. Imagina só você criar uma frase como essa. Você vai lá e fala assim, nossa, ele voa muito rápido. De quem você está falando? Estou falando do avião. Que aquele avião, ele voa muito rápido. Então, esse ele que está aqui não vai ser o he. O he é o ele quando a gente está falando de uma pessoa, um ser humano. Se não for um ser humano, não vai ser o he, vai ser o it. It, e aí depois o flies, né? Que a gente acabou de ver a alteração aqui, né? It flies very fast. It flies very fast. Então, toda vez que eu entro num comentário sobre o it em relação ao he e ao she, é esse. É quando a gente está falando de ele ou ela e não é um ser humano. Ok? Muito bem. Lembrando também você que está aqui conectado agora, desenvolvendo a sua capacidade de se comunicar em inglês através dessas aulas explicativas, você também pode desenvolver a sua habilidade de conversação, a habilidade de você bater um papo com alguém, entender o que está rolando numa reunião e poder responder. Se você está buscando esta habilidade na sua vida, ela só vai ser desenvolvida se você começar a praticar. Se você começar a realizar essa ação, a ação de receber informação, fazer o cérebro trabalhar, pensar e devolver. Pensar, devolver. Pensar e devolver. Até que isso vai trabalhando e se torna uma comunicação fluente. Habilidade hoje tão requerida se você for falar da área profissional. Se você almeja um passo na sua carreira que envolve a comunicação através da língua inglesa, não deixe de começar a realizar aulas particulares hoje voltadas ao desenvolvimento dessa habilidade. Entre em contato através do número que fica aqui na descrição de cada um desses nossos vídeos. Ok? Vamos seguir nós com as aulas explicativas aqui então, enquanto isso. Voltando agora ao verbo pagar. O verbo pagar, qual transformação vai acontecer com ele quando você falar eu pago, I pay, você paga, you pay. Agora, ele paga, vai colocar uma letra S ou a gente vai tirar a Y e vai colocar uma IES? Qual das duas alterações a gente vai fazer aqui? Qual delas? Lembrando, essa regra aqui se aplica quando o verbo termina em Y e antes da Y tem uma consoante. Qual é a letra antes da Y aqui? É a letra A. Letra A é uma vogal. Então, vai ser só a letra S mesmo. Você vai falar ele paga, vai falar he pays. Ela paga, she pays. Ela ou ele paga, it pays. E agora vamos observar o verbo fritar, que é o verbo fry. Você vai falar eu frito, I fry. Você frita, you fry. E se for ele, ela, ou ele, ela, quando não é um ser humano frita? Você vai colocar aqui a letra S, ou você vai mandar embora a letra Y e transformar ela em IE e vai colocar S. Precisa ou não? Trocar a Y que está aqui por IE, para essa frase ficar certa na forma escrita da língua inglesa. Quando que eu vou trocar essa Y aqui? Quando o verbo termina aqui em Y. E antes da Y tem uma consoante. Essa letra que está aqui, a letra R, é uma vogal ou é uma consoante? É uma consoante. Então, essa letra Y aqui, ó, ela vai embora. Se a palavra termina com Y, você vai trocar Y e colocar IE no lugar.
sempre que antes tiver uma consoante. Olha como ficou a construção agora. Então, eu frito. I fry. Você frita. You fry. Ele frita. He fries. Ela frita. She fries. Ela ou ele frita quando não é um ser humano. It fries. Quando que eu vou falar ela ou ele frita quando não é um ser humano? It fries. Quando eu estiver falando de uma panela, por exemplo, quero falar que essa panela aqui, que ela frita rápido. Ela frita muito bem. Ela frita que é uma maravilha. Se eu vou falar da panela, eu não vou falar she para panela. Eu vou falar it. Certo? Muito bem. Então, com esse verbo, a gente terminou a primeira sequência de treinamento em relação às transformações. Vamos colocar aqui os verbos que a gente veio estudando. Ó, a gente veio lá na primeira coluna, a gente trabalhou com o work, depois com o cook, depois com o love, depois com o drink, com o speak, com o run. Essa foi a primeira coluna. Aí entrou ali as variações, com o go, depois do go com o fix, com o teach, o wash e o pass. Essa mesma sequência a gente trabalhou aqui com outros verbos. A gente veio e trabalhou lá o verbo plan, depois a gente colocou o verbo stop, o verbo open, o verbo listen. Foram os primeiros 4 ali para a gente treinar. E aí depois desses verbos, a gente foi lá e colocou o verbo do, o verbo mix, o verbo watch, o verbo finish e o verbo press. A gente fez essa segunda fileira aqui, ó, para treinar exatamente isso. Olha como os finais são parecidos, né? Os dos primeiros aqui não, né? São variados. Mas esses daqui, ó, são exatamente iguais a esses daqui, ó. O go termina com o do termina com o. O fix com x, o mix com x. O teach com ch, watch com ch. Wash com sh, finish com sh. O pass com ss, o press com ss. Esses finais aqui são iguais a esses finais aqui. Agora, esses de cima, não. São diferentes. Né? Por que a gente treinou esses verbos aqui em específico? Falando nisso, você lembra da tradução de cada um desses verbos, linhas e linhos? Se vocês não lembram, vocês têm que rever cada um deles, escrever eles novamente e memorizar a escrita e o significado de cada um deles. Esses verbos foram utilizados por quê? Porque aqui em cima, todos eles a gente acrescenta a letra S. Aqui, ó, todos vão ganhar a letra S quando for presente no she, no he, no it. Mesma coisa vai acontecer aqui do lado, ó, nesses daqui, ó, no plan, no stop. Todos vão ganhar a letra S quando tiver no she, no he e no it. Os verbos de baixo, não. Eles vão ganhar as letras ES. Por quê? Por causa das terminações deles. Foi isso que a gente começou a treinar. O fato de que aqui, nesses outros verbos, é ES. Ah, e quando que eu vou colocar ES num verbo de novo? Aí você vai ter que lembrar, lindos e lindos. Quando esse verbo termina com as letras, vamos colocar as letras aqui, ó. Se o verbo, levar isso aqui para cá. Se o verbo termina nas letras O, X, CH, SH, SS, se ele termina em uma dessas letras aqui, qualquer verbo que você aprender, você está lá fazendo o afirmativo vai ganhar essas letrinhas no she, no he, no it, no presente. Se não terminar com essas letrinhas, todo mundo vai cair na regra geral, mais S. E aí faltam aqui agora 4 verbos, os verbos, né? Falta aqui o verbo que a gente fez na primeira parte, que foi o play, depois a gente fez o study, e agora a gente fez o buy, o fly, o pay e o fry.
Todos esses verbos têm o que em comum, lindos lindos? Todos eles terminam com a letra Y. É a outra regra, a última que existe e acabou. Nessa última regra, alguns deles vão ganhar somente a letra S. O play vai ganhar o S, o buy vai ganhar o S e o pay vai ganhar o S. Por que que esses verbos aqui estão ganhando letra S? Porque antes da Y tem uma vogal. E os outros? O study você vai mandar a Y embora e vai ganhar uma IE no lugar. E a letra S vai estar lá. O fly, você vai mandar a Y embora e ele vai trocar por uma IE. E o S também vai estar lá. E o fry, você vai mandar a Y embora, vai trocar por IE e vai colocar uma S. Por que que isso acontece no study, no fly e no fry? Por quê? Vamos marcar aqui o porquê. Porque aqui tem uma consoante, olha só. Aqui tem uma consoante. E aqui tem uma consoante. Pega a visão. Aqui está um resumo, mais uma vez, das regras que a gente vai aplicar sempre que estiver fazendo uma frase que esteja no presente simples. Em 3 pronomes, no he, no she e no it. Nos outros pronomes, no I, no you, no we e no they, você não vai aplicar nada. Você vai colocar o verbo do jeito que ele é. Mas se for he, she, o it, você vai ter que, com o tempo, memorizar essa transformação para você escrever corretamente em inglês e, além disso, entender quando você também estiver lendo em inglês. Lindas e lindos, eu vou salvar todo esse desenvolvimento. Desejo que você possa assistir esse estudo de novo, copiar todas essas palavras que estão no quadro, anotar as informações que você crê que são mais relevantes. Anote as suas dúvidas também. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo para eu responder ela depois aqui ao vivo durante o nosso estudo. Eu desejo a vocês uma excelente quarta-feira. I wish you all a beautiful Wednesday and see you all here tomorrow again at the same time, studying a little more. Bye bye. Have you all a good time.